prosseguindo no estudo de história da igreja, estávamos estudando o ano 335 e falando principalmente de um anabatista e dessa igreja que Constantino organizou. Agora, irmãos, a fase que vem agora é pior. Por quê? Eu digo o seguinte, irmãos, eu tenho dito para vocês que a perseguição do paganismo era pior, era inferior à perseguição da Igreja Católica. Porque tinham imperadores que eles não estavam nem aí para o paganismo, então eles eram até simpáticos ao cristianismo. Mas a perseguição da Igreja Católica vai ser pior, porque os papas, eles têm um ódio tremendo das igrejas que não concordam com eles. Tanto que a história da sequência nós veremos. Eles vão organizar até a Inquisição para matar. Serão séculos ininterruptos de perseguição. E o que vai acontecer agora? Eu digo que Constantino, ele não era católico. Ele era pagão mesmo. Ele praticava o paganismo. E como imperador, ele não estava nem aí para o paganismo. Só que os filhos dele serão católicos. E aí a perseguição com os filhos dele vai aumentar. Tá bom? Então, aí no item 7, Constâncio II, 337 da era cristã. Constantino morreu em 337 da era cristã e o império foi dividido entre seus filhos, Constâncio II, Constante I e Constantino II. Todos esses eram filhos da mulher que Constantino mandou matar. Tá bom? Constantino tinha mandado matar o filho primogênito, que era filho com a primeira mulher que ele havia tido. E depois ele se revoltou porque ele mandou matar o filho, porque a mulher, chamada Fausta, disse que o filho tinha tentado seduzir ela. E depois a própria mãe de Constantino falou assim: você está maluco matar o seu filho primogênito? E se essa mulher estiver mentindo? Aí Constantino mandou um soldado: não, fala lá para não matar, mas já tinha sido executada a ordem, já tinham matado o garoto. Aí ele se revoltou, matou a mulher também. Era uma confusão, foi uma confusão generalizada. Então sobraram os 3 filhos dessa mulher que ele mesmo tinha mandado matar. Ele mandou matar a mulher, mas não mandou matar os filhos, né? E a princípio eles agora vão começar a matar os outros familiares que concorriam com eles, porque, como eu disse, eles eram católicos. E catolicismo, irmãos, eu tenho que falar bem claro para vocês, não existe nada pior na história da humanidade do que o catolicismo. E aqui falando em especial do catolicismo romano, até o catolicismo ortodoxo, o catolicismo ariano, o catolicismo copta, todos eles, tá bom, eram heréticos, mas o catolicismo romano é o mais violento. Ele é que Constantino, nesse período, ele já organizou a sede dele aonde? No Monte Vaticanus, que era aquele cemitério que Nero tinha criado para sepultar os cristãos, inclusive Pedro, né? Está lá o túmulo de Pedro até hoje. Então, a Igreja Católica construiu a sua sede naquele cemitério de cristãos mortos. E vocês sabem, aquilo ali é um local de consagração. Aquilo ali é um local de consagração. Então, essa instituição, ela tem a função de corromper, enganar a humanidade. Hoje, todo grupo que eu participo, seja de diálogo com judeu, com islâmico, com ateu, com comunista, é uma dificuldade falar de Jesus para eles, porque todos eles falam: vocês cristãos só corromperam a história, organizaram guerra contra nós, né? Os judeus, então, se sentem perseguidos pelo cristianismo. Eu tenho que explicar a eles que não, aquilo não era cristianismo. Cristianismo é essa igreja, novacianos, donatistas, né? Que eu pertenço a igrejas como novacianos, mas muitos não dão nem crédito. Por quê? Porque são 1.700 anos dessa mentira, irmãos.
Essa mentira e esse poder de engano, ele é tão forte que eu falo, até alguns dentro da igreja de Deus estão sendo enganados. Apesar de Jesus prometer que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, não vai enganar os escolhidos. Eu tenho que entender que esses que estão sendo enganados não são escolhidos, né? Mas tem muita gente sendo enganada dentro das Assembleias de Deus. Ok? Tanto que eu falei para vocês na semana passada, mostrei que a nossa confissão de fé traz trechos dos concílios católicos, a nossa confissão de fé, e trechos heréticos. Então, além da violência contra nós, existe um engano, e esse engano realmente está seduzindo as pessoas, e as pessoas estão simplesmente sendo levadas. E tem educadores de grandes igrejas no Rio de Janeiro que eles chamam os católicos de irmãos. Se eles são irmãos, então acreditar em purgatório, invocar o mundo dos mortos, ter imagens de idolatria, pregar que o Papa é infalível, todas as doutrinas da mariolatria, tudo isso seria normal. Se eles são nossos irmãos, então nós devemos ir para a Igreja Católica, e a Igreja Católica também vir aqui, nós entrarmos em comunhão. Isso é inacreditável, mas a Assembleia de Deus, hoje, grandes educadores chamam os católicos de irmãos. Bom, então o período que nós vamos ver agora é um período assim, terrível. Inicia agora com os filhos de Constantino o pior período da história, tanto da humanidade quanto do cristianismo. Porque eles vão começar uma matança de judeus. Constantino já perseguiu os judeus, mas eles vão começar uma matança de judeus, de anabatistas, de pagãos, tá bom? Todos que discordarem deles serão perseguidos implacavelmente, até campo de extermínio, exatamente como Hitler vai fazer, os filhos de Constantino já vão organizar, tá bom? Bom, o comentário prossegue, né? Ainda na página 44. A prática pagã de cultuar os mortos era comum na igreja de Constantino. Bom, eu coloco aí um historiador católico, Daniel Rups, membro da Academia Francesa de Letras. Tá bom? Ele comenta: foi tomar os banhos de Helenópolis, a cidade que tinha o nome de sua mãe, e, sobretudo, ajoelhar-se junto do túmulo de Luciano de Antioquia, o doutor Marte que tanto venerava. Então você veja, o que Constantino fazia no mundo pagão, ele já fazia agora, e a igreja que ele organiza fazia também, não, pelos mártires, que eles estão dizendo que devem ser reverenciados. Até hoje os católicos fazem isso, dobrar os joelhos, orar a essas pessoas. Isso é o mesmo que Saul fez, irmãos. Isso é o mesmo que Saul fez. Tá bom? E a Bíblia condena essa atitude. A Bíblia condena isso. Não existe dúvida. Essa é a religião de Baal. Saul foi condenado, o rei de Israel, Saul, foi condenado porque ele estava praticando a religião de Baal. Constantino está praticando a religião de Baal. A religião de Baal qual é? É a religião da Babilônia. É por isso que essa instituição, ela é a Babilônia apocalíptica. Tá bom? Bom, o historiador prossegue. O mal agravou-se em pouco tempo. Foi então que teve o gesto que muitos se admiravam de que não tivesse tido bem antes. Já de cama, desenganado, pediu o batismo. Aqui falando da morte de Constantino, né, que ele pediu o batismo no momento da morte, próximo da morte, né? Segundo a história, por que ele teria feito isso? Bom, ele foi enganado também por aquele conceito católico, né? Porque o conceito católico, quando eles adotam o purgatório, o conceito era o seguinte: olha,
a Igreja Católica, com o batismo de recém-nascido, ela tira o seu pecado original. Agora, durante a sua vida, você vai pecar. Esse pecado que você cometer, você só vai se livrar dele no purgatório, porque vai ter pecado que não vai ter tempo de você se confessar, tá bom? Então, de qualquer maneira, você vai queimar no purgatório. Então, por que Constantino teria deixado para o último momento ele se batizar? Seguindo esse raciocínio herético, então ele falou assim, bom, ele está agora já de cama, desenganado, vai morrer, me batiza agora, porque eu não vou ter mais tempo de pecar, então eu não vou queimar nada no purgatório, né? Esse era o pensamento, esse era muito provavelmente o pensamento de Constantino. É isso que vai agora se manter na história do catolicismo. Tá? Vai ter história de homens que eles vão falar para os padres, para os papas, para os bispos, como que eu faço para passar pouco tempo no purgatório? E esse vai ser um instrumento de enriquecimento tremendo da Igreja Católica. O que os bispos falavam? Olha, você faz o seguinte, existem muitas maneiras de você ficar pouco tempo no purgatório. Um deles é você ser enterrado na terra da Igreja Católica. Se você for no interior, principalmente, você vai encontrar, né, atrás da Igreja Católica, tem sempre um cemitério. Porque até hoje a Igreja Católica prega, se você for sepultado num terreno santo, o tempo que você vai ficar no purgatório é coisa assim muito rápida, não vai nem dar tempo de você gritar, ai, a tua alma já está saindo de lá. Então as pessoas pagavam e pagam caríssimo para serem sepultados nesses locais, né? Tem a história de pessoas que faziam o seguinte, ele doava parte das terras dele para a igreja, para diminuir também o tempo do purgatório. Tá bom? Ele, por instrução dos padres, né, eles dividiam a terra em... Quantos filhos você tem? Tenho 5 filhos, um exemplo. Dividia então a terra em 6 partes, uma para cada filho, e a 6ª parte ficava para a Igreja Católica. Tinham pessoas, né, que não tinham filhos, a terra, então fica tudo para a Igreja Católica, para eu escapar do purgatório e ir direto para o descanso. Durante as cruzadas, muitas pessoas que foram para as cruzadas, as terras deles ficaram nas mãos da Igreja Católica. Morreram lá, aquela terra passou a ser da Igreja Católica, porque ficava empenhada para ele passar pouco tempo no purgatório. Além desse engano, vamos dizer, a alma, quando sair dessa vida e chegar logo num juízo, porque é o que a Bíblia diz, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, tá bom? Isso era usado também e é usado ainda como um instrumento de enriquecimento. Tá bom? Tem uns 15 anos que a Igreja Católica, ela ameaçou, me lembro, foi no México, ameaçou os políticos do México de deixar a alma deles no purgatório. E aí os políticos tudo voltaram atrás, estavam voltando algumas coisas lá contra a Igreja Católica. A tua alma vai ficar no purgatório eternamente. Aí os políticos voltaram atrás. Ainda acreditam nisso, né? O engano ainda está aí diante dos homens. Se você pesquisar na internet, o culto aos mortos da Igreja Católica se compatibiliza com o culto dos astecas, que ocupavam o México, principalmente, né? Hoje, a religião dos astecas, ela está sendo reavivada no México e católico continua e cultua aqueles deuses astecas e essa confusão, né? Por quê? Porque se combina, porque os astecas cultuavam os mortos, os católicos cultuam os mortos. Então, essa religião se combina. E aí eu pergunto, né? Como que a Igreja de Jesus pode estar sendo enganada por um culto pagão desse? Mas é o que está acontecendo, né? O comentário prossegue. Constâncio II, filho de Constantino, foi imperador do ano 337 ao ano 361.
dividindo o império com seus irmãos Constante I e Constante II. Em 340, Constantino II morre e o império foi dividido entre Constâncio II e Constante I. Eu coloquei um mapa aí para vocês poderem ver e para vocês entenderem também a confusão que vai ser o império nesse período. Constante I, que fica governando o Império do Ocidente, com sede em Roma, ele segue o catolicismo romano, que, segundo o credo de Nicéia, dizia, né, que o Deus eterno morreu na cruz. Acredite, essa heresia está na confissão de fé das Assembleias de Deus hoje, tá bom? Não de forma direta, mas de forma indireta. E Constâncio II, se você olhar aí no mapa, ele governou o chamado Império do Oriente com sede em Constantinopla. Esse império, ele é o que será mais rico, porque Constantinopla estava num ponto estratégico entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, era um centro comercial muito maior do que Roma, tá bom? E depois Constâncio II, ele vai adotar o catolicismo ariano, ou seja, aquele que prega que o Deus que morreu na cruz era um Deus menor que tinha sido gerado, não era o Deus eterno. São dois hereges, porque Deus não morreu na cruz, tá bom? Então, a partir desse momento, vamos considerar um império dividido entre esses dois homens. O comentário prossegue. Neste período, a Igreja Católica estava dividida em dois grandes grupos: os católicos romanos, que seguiam o credo niceno, e os católicos arianos, que rejeitavam o credo niceno. Constante I, que herdou o Império do Ocidente, tendo Roma como capital, era simpático ao credo niceno. Constâncio II, que herdou o Império do Oriente, tendo Constantinopla como capital, era simpático aos arianos, rejeitando assim o credo niceno. Acredite, o imperador Constâncio II, ele vai começar a perseguir alguns católicos romanos, porque ele vai adotar o arianismo. Entre eles, Atanásio, ele vai ser expulso, vai ser exilado de Constantinopla. Então vai começar uma intriga já entre católicos romanos e católicos arianos. Eu falei para vocês que os filhos de Constantino vão começar a perseguir pagãos, judeus, tá bom? E até outros cristãos, né? E os cristãos anabatistas, tá bom? Mas também eu esqueci de dizer que eles vão perseguir os católicos arianos. E quando tiver um imperador católico ariano, ele vai perseguir os católicos romanos, ou seja, eles vão se perseguir entre eles. Depois vai surgir mais dois tipos de catolicismo. O catolicismo copta, que eu vou mostrar para vocês o momento que ele surge lá na igreja de Alexandria, que é a igreja talvez central das heresias, onde estava Orígenes, que defendia a salvação até da alma do diabo, né? Uma coisa horrível, não? E esse catolicismo que existe até hoje, ele se fundiu com a religião dos faraós. Até hoje, o católico copta, ele realiza as orações do livro dos mortos do Antigo Egito. Uma coisa horrível. E vai surgir também o catolicismo ortodoxo, porque Constantinopla, em algum momento, eles vão abandonar o catolicismo ariano. Aí vai se desenvolver outro catolicismo, o catolicismo ortodoxo, que, por exemplo, não aceita imagem de escultura, mas aceita o purgatório. Então, ficarão aí na história, vamos considerar 4 tipos de catolicismo: romano, ortodoxo, copta e ariano. Tá bom? Bom, prosseguindo. Constantinopla havia se tornado a capital do Império Romano no ano 330 da era cristã. Sua importância crescia e sua influência no desenvolvimento dos arianos também se desenvolveu.
E os arianos, como eu falei para vocês, eles vão ser abandonados pelo catolicismo aqui de Constantinopla, que eles vão acabar desenvolvendo o catolicismo ortodoxo. E o que os arianos vão fazer? Eles vão ter que sair pelo mundo, porque tanto o catolicismo romano quanto o catolicismo ortodoxo e o catolicismo copta também vão perseguir os arianos. O que os arianos vão fazer? Eles vão fugir para o mundo bárbaro. Quando eles chegarem no mundo bárbaro, o que vai acontecer? Eles vão começar a converter os bárbaros. E vocês sabem que os bárbaros, cerca de 140 anos depois desse período que nós estamos estudando, eles conseguem vencer Roma. Eles conseguem invadir Roma. Eles não conseguem vencer Constantinopla. Eles conseguem invadir Roma. Quando eles invadirem Roma, o que eles fazem? Eles são católicos arianos. Eles vão perseguir os católicos romanos. Vai ser um período de confusão terrível. Católico matando católico, né? Por causa da diversidade de catolicismo. O comentário prossegue. Constantino era apenas um soldado que desejava ter a bênção de todos os deuses, mas seus filhos serão católicos. Iniciarão uma perseguição aos religiosos que discordarem da Igreja Católica. Ainda em 337, os filhos de Constantino decidiram massacrar os parentes que poderiam reivindicar o trono. Eles são católicos romanos, como eu falei para vocês. Constantino não era, mas os filhos são católicos. Então, a primeira coisa, eles mandam matar os parentes. Só escaparam as crianças Galos e Juliano, com cerca de 6 anos de idade. Esse Juliano, vocês já devem ter ouvido falar nele. Ele é conhecido na história como Juliano o Apóstata. Por quê? Porque os católicos vão obrigar Juliano, não vão matar ele. Um menino de 6 anos de idade a gente não mata, mas vão obrigar ele a fazer leitura diária da Bíblia, E como ele teve seus tios, seus parentes mortos, ele cresce revoltado com o catolicismo. E o que vai acontecer? Esses filhos de Constantino um dia vão morrer. E esse Juliano, ele vai assumir o Império Romano. E quando ele assumir, ele vai criar problema para os católicos romanos, principalmente porque ele tinha ódio do catolicismo romano. Bom, eu cito aí o historiador Teodoreto de Ciro, no seu livro 3, escrito no ano 466 da era cristã, ele diz: Constâncio, que é esse Constâncio II, né? Constâncio II, temendo que seus parentes aspirassem ao poder imperial, os matou. Só escapando, como eu disse, esses jovens Galos e Juliano. Ambos, Galos e Juliano, acabaram exilados, onde o imperador Constâncio II exigiu que Juliano tivesse uma educação católica, sendo obrigado a fazer leitura das escrituras sagradas. Juliano cresceu revoltado e, ao chegar ao poder, desprezou o catolicismo. Ele vai chegar ao poder em 361, né? Antes disso, muita coisa vai rolar. No momento, ele está exilado, obrigado a estudar a doutrina católica. Em 338, Constâncio II organizou um sínodo em Constantinopla e baniu os bispos Paulo I, católico romano, e Macedônio, católico ariano, estabelecendo o católico ariano Eusébio de Nicomédia como bispo de Constantinopla. Este evento deixa claro que a Igreja Católica era um grupo político-religioso controlado pelo Império Romano. Essa Igreja Católica Romana, a história comprova, irmãos, ela não é uma igreja, literalmente. Ela é um grupo político-religioso, assim como todos os protestantes. Quem acredita no protestantismo, quem acredita em Lutero, está sendo enganado, meu Deus. Eu vejo aí as Assembleias de Deus, vocês podem ver, vai chegar aí o dia 31 de outubro, vejo as Assembleias de Deus, muitas aí celebrando Martim Lutero. Martim Lutero era um pagão,
ele continua acreditando em purgatório. Inclusive, eu sempre alerto vocês, o dia 31 de outubro, que Lutero escolheu para o seu protesto, né? Esse dia ele era uma celebração especial no satanismo. E Lutero, praticando paganismo, ele era um satanismo. E pesquisa na internet o que é o dia 31 de outubro no satanismo, muito antes de Lutero, que até hoje se celebra chamando Dia das Bruxas, né? E até hoje, essa data, ela é considerada no satanismo como o dia do aniversário de Satanás. E as pessoas nessa data celebram esse satanista chamado Lutero. E eu também coloco como alerta para vocês. Muito provavelmente, ano que vem, em 2025, que é o projeto da Igreja Católica de unir todas as religiões, ano que vem, muito provavelmente, esse Papa aí vai readmitir Lutero como teólogo católico. Porque esse pedido já foi feito pelos luteranos. Não existe diferença entre luteranos e católicos romanos. Não existe diferença. Talvez a diferença seja que Lutero era pior. Que ele fez tudo que os católicos romanos fizeram, ele ainda acrescentou uma doutrina que defende a salvação dos demônios. Qual é? A doutrina que diz que basta ter fé para ser justificado e ser salvo. E como a Bíblia diz que os demônios têm fé, eles creem, Lutero defende a salvação dos demônios. O que nenhum católico teve a cara de pau de defender, né? O comentário prossegue. Bom, eu coloco aí também outro trecho do historiador Sozômeno. Eu coloquei essas obras, essas enciclopédias, né, de 7, 8 volumes, escritas, né, no ano 447 da era cristã, são testemunhos importantes, né? Veja o que esse historiador diz. Com sua morte, ou seja, com a morte de Constantino, porém muitos renunciaram a essa opinião, que é o Concílio de Nicéia, né? Especialmente aqueles que antes eram suspeitos de traição, porque, claro, o arianismo estava sendo perseguido pelo catolicismo romano. E agora, como o imperador se converte ao arianismo, quem é que vai perseguir o imperador? E agora o imperador começa a perseguir. E ele prossegue. De todos esses, Eusébio e Teógenes, bispos da província da Bitínia, fizeram tudo ao seu alcance para dar predominância aos princípios de Ário. Eusébio foi nomeado para superintender os assuntos da casa real e, sendo zelosamente ligado ao arianismo, induziu a imperatriz e muitas das pessoas pertencentes ao tribunal para adotar os mesmos sentimentos. Então a imperatriz, ou seja, a esposa do imperador, se converteu ao arianismo. E o imperador também. Eusébio morreu em 3 anos e a briga foi retomada. O imperador enviou o seu general acompanhado da guarda para apaziguar, mas os católicos organizaram uma guerrilha e o general acabou morto e arrastado pela cidade. Ou seja, aqui o imperador, lembre-se, o imperador de Constantinopla, né? Ele é ariano. E está uma briga lá entre católico romano e católico ariano, porque os católicos arianos, eles querem que o arianismo predomine, porque eu digo que eles são os hereges menores que os católicos romanos, porque o católico romano diz que o Deus eterno morreu na cruz. O Deus eterno e imortal morreu na cruz. E o arianismo diz que quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. São 2 heresias, sendo que o arianismo era uma heresia menor, só que eles estão brigando. E a briga é de matança. Agora, olha, o general que o imperador envia, ele é morto, tá bom? Eu coloco aí um outro texto desse mesmo historiador para vocês, tá ok? Pois bem, o texto diz: imediatamente após este evento, aqueles cidadãos de Constantinopla que mantiveram as doutrinas do Concílio de Nicéia
conduziram Paulo para a igreja. Ao mesmo tempo, os da multidão oposta aproveitaram essa ocasião e se reuniram em outra igreja, entre os quais estavam os adeptos de Teógenes, bispo de Niceia, de Teodoro, bispo de Heracleia. Niceia aqui é a cidade, né? Mesmo onde ocorreu o concílio de Niceia, eles lá eram arianos, né? E outros do mesmo partido, que por acaso estavam presentes, e ordenaram Macedônio, bispo de Constantinopla. Isso provocou frequentes sedições na cidade, que assumiram toda a aparência de uma guerra. A aparência, o historiador, vamos dizer, ainda foi gentil, né? Porque é uma guerra mesmo. Pois o povo caiu um sobre o outro e muitos pereceram. A cidade estava cheia de tumulto, de modo que o imperador, que estava então em Antioquia, ao ouvir o que havia ocorrido, ficou irado, e emitiu um decreto para a expulsão de Paulo. Hermógenes, general da cavalaria, esforçou-se por pôr em execução este edito do imperador, por ter sido enviado à Trácia. Ele teve na jornada que passar por Constantinopla, e pensou, por meio de seu exército, expulsar Paulo da igreja à força, ou seja, você veja, é uma autoridade militar, né? Tá bom? Mas o povo, em vez de ceder, o enfrentou com aberta resistência. E enquanto os soldados, para cumprir as ordens recebidas, tentaram uma violência ainda maior, os insurgentes entraram na casa de Hermógenes e atearam fogo, mataram-no e, amarrando uma corda ao seu corpo, arrastaram-no pela cidade. Ou seja, aqui os católicos romanos, que não aceitavam dizer que quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. Eles queriam, né, que a doutrina que prevalecesse era a doutrina de que quem morreu na cruz foi o Deus eterno e imortal. Em 341, a Igreja Católica Ariana convocou um concílio em Antioquia e criou a sua própria confissão de fé. Bom, e agora, claro, apoiados pelo imperador, né, eles vão se desenvolver, ok? Eles vão se desenvolver. Os católicos romanos, eles serão perseguidos, porque, claro, pegaram um general, o imperador vai enviar o exército e vai, vamos dizer, perseguir esses católicos romanos, para vocês verem o nível, né, que estava a religião católica dividida e já se matando. Tá bom?